Beleza. Então, pessoal. Então, pessoal, boa tarde. Estou aqui hoje com a Amanda e a gente vai estar juntos falando sobre a questão do comportamento alimentar, né? Todos os fatores que podem ser importantes dentro dessa estrutura e todos aqueles mitos que nos prejudicam a alcançar os nossos resultados. Queria começar me apresentando. Meu nome é Lino, eu sou psicólogo clínico, a minha abordagem é a psicanálise, atuo nesta área há 3 anos, né? Comecei a acessar um pouco mais as informações sobre comportamento alimentar no meu acompanhamento com você, né, Amanda? Sou muito grato por isso. E eu acredito que o nosso propósito aqui hoje é levar um pouco disso para as pessoas também encontrarem um pouco dessa oportunidade para conseguir consolidar os seus objetivos de uma forma saudável e real, né? Porque recursos falsos, com promessas ideais e reais, é o que a gente se depara com uma certa frequência e é o que muitas vezes coloca como desafio naquilo que a gente precisa construir, né? Então eu me Ai, gente. apresento dessa forma e passo a palavra para ti. Ai, gente, ele é lindo demais, né? Pra quem não conhece, o Lino foi meu paciente, né? Pra quem não sabe dessa história. Meu nome é Amanda Arcanjo, sou nutricionista. Sou nutricionista clínica, esportiva e estética. E o Lino apareceu como um anjo, né? Na minha vida. Ele apareceu no consultório. E da parte disso, a gente construiu uma linda amizade. Então, estou muito feliz de estar aqui com ele. Mais um projeto que eu sei que vai ser sucesso. E aí, estamos aqui, né, para a gente poder falar um pouco dessa abordagem do comportamento alimentar, que é muito importante. E eu queria, assim, já de cara, já começar assim, porque eu sei, porque eu fui nutricionista dele, né? Mas eu queria saber, eu queria que ele contasse um pouquinho dessa evolução do Lino que chegou no meu consultório no primeiro dia, né? Do Lino que não dormia à noite, do Lino que comia besteira à noite, ficava o dia todo sem se alimentar. E o que que a nutrição, assim, trouxe, não só a nutrição, digamos, entreguei a dieta e mudou o corpo e tudo que aconteceu, mas também a nutrição como uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos, e o que que isso impactou na sua vida como o Lino que você é hoje, o Lino profissional, o Lino que acorda cedo, que ama atividade física, o Lino que aprendeu a fazer as refeições. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória de consultório. Perfeito. Amanda, uma questão que eu sempre levo em consideração é que todos nós, sujeitos, seres humanos, nós possuímos uma falta, né? E eu acho que muitas vezes o que dificulta o processo é a tentativa de tamponar essas faltas que podem não ser tão tamponadas assim de imediato, né? E eu acho que é dar um sentido a essa falta para a gente poder conseguir consolidar aquilo que a gente consegue. Falando sobre a minha experiência, assim, eu acredito que não só na minha atuação, como também na sua, né? A gente está julgando o tempo todo e tem vários pré-julgamentos sobre algumas atuações profissionais, né? E eu sempre tive comigo uma percepção de que quando eu começasse um acompanhamento com a nutricionista, eu teria que passar por um processo radical, né, e extenso daquilo que ia me privar muito do que eu gostava, né? Então era um pré-julgamento que estava muito que bem consolidado comigo antes de chegar no seu consultório, né? E nem era um objetivo de fato, né? Mas como eu tive acesso ao seu trabalho e vi que aquilo se assemelhava um tanto quanto com o meu propósito na minha atuação profissional, né? Eu cheguei até você. A minha experiência contigo, Amanda, ela é muito diferente do que eu esperava, né? Porque a concepção que eu tinha de ter que passar fome, ela foi completamente real, né, no decorrer do meu percurso. E uma questão que eu sempre falo para as pessoas, para os meus pacientes, para quem me acompanha, porque eu gosto de falar de mim na minha atuação profissional, né? Porque eu acredito que antes de ser profissional tem um ser humano aí, e aqui comigo é da mesma forma. Mas o que eu busco sempre falar com as pessoas é que eu comecei a entender um pouco mais sobre os alimentos, sabe? Eu vivia um cenário onde eu ficava um longo tempo de jejum e à noite eu compensava todas as refeições que eu tinha que fazer durante o dia. E para mim isso estava ok, né? Porque quanto menos come, mais emagrece, né? Mas eu acho que dentro dessa
perspectiva, a gente acaba esquecendo do efeito sanfona, né? Porque com dietas restritivas, a gente pode sim obter um resultado com uma frequência mais rápida, mas a questão é conseguir manter esse resultado através, né, desse propósito que adoece o sujeito, sabe, Amanda? E depois que você me falou um pouco sobre a questão da questão alimentar, né, eu comecei a analisar em um cenário geral o como dietas restritivas, promessas irreais pode levar o sujeito ao adoecimento, né? No meu caso, eu sou muito grato porque você teve um acompanhamento muito humano e individualizado comigo, né? E uma coisa que você sempre trazia para mim, Amanda, que sem dúvidas alguma é um diferencial. É, o que que você consegue? O que que faz sentido para você, né? Então eu acho muito bonito esse olhar individualizado e todos os processos significativos que eu consigo visualizar hoje é graças a essa compreensão da minha alimentação, que, querendo ou não, tudo caminha junto, fortalece a sua disposição nas suas atividades físicas, a questão do sono, né, a ansiedade, né, a gente vai estar falando agorinha sobre essa questão da nossa sociedade atual, como a gente vive uma demanda imediatista, né, mas eu acredito que eu consegui parar e olhar para aquilo que cabia no meu processo dentro do que fazia sentido para mim, fugindo um pouco do modelo ideal. Então eu acho que esse é o diferencial que você me apresentou e sobre o meu processo, esse é um pouco do percurso, né, de muitas coisas que eu acho que a gente ainda vai poder construir juntos. Com certeza. E assim, é um processo, né? Você mesmo falou, e eu falo isso muito em consultório, porque hoje a sociedade está muito imediatista pela quantidade de informação que a gente tem. Então, assim, a informação ela vem muito rápido, né? Devido à globalização. Então, hoje a gente tem uma informação que vem muito rápido, e ela vem rápido e ela vem muita informação. Então, as pessoas não estão conseguindo absorver a informação como ela é. E fora que a gente tem muita informação que não é verdadeira na internet. Então, além disso tudo, não tem filtro. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais adoecidas, a ansiedade está vindo, e a gente está cada vez mais imediatista, de não conseguir assistir um vídeo na internet com mais de 30 segundos. Então, a gente precisa falar disso também, desse imediatismo, dessa vida irreal que a internet traz pra gente. Então, muita gente chega no consultório e quer ter aquele padrão de beleza da blogueira, quer ter aquela vida que não é a vida que a pessoa tem. Igual você disse, o que que cabe pra você? Cabe pra você acordar 5:30 da manhã pra fazer uma atividade física, sendo que você só conseguiu dormir meia-noite porque chegou da faculdade? Cabe para você fazer todas aquelas refeições lindas e maravilhosas que elas postam, sendo que você não tem quem cozinhe para você? Então, o que que cabe dentro da sua realidade? A gente tem que trabalhar a realidade do paciente, porque isso é muito importante hoje em dia. Então, a gente precisa falar sobre isso e falar sobre o terrorismo nutricional que existe hoje com a internet também. Então, assim, o que eu tenho e recebo de pessoas com medo de comer pão, de com medo de comer arroz, alimentos que nutrem, que são fáceis e práticos na vida daquela pessoa ali. Porque às vezes o paciente mora sozinho, ele precisa comer um pãozinho com uma carne à noite e tá tudo bem, um alimento super nutricional e rápido e prático. Mas não, ele acha que ele tem que fazer algo muito diferente, que a blogueira ensinou, um mingau de não sei o quê. Que falando em calorias, a gente tem uma caloria que é muito maior do que se ele comesse o bendito pãozinho dele. Ô, Amanda, você me falando sobre isso, tô me lembrando de uma situação. O como eu fiquei assustado no início, quando eu tava lá no seu consultório, né? Que eu cheguei, aí você falou assim: eu vou montar a sua dieta. E aí depois tu me mandou a dieta e tava lá: macarrão, arroz, feijão, batatinha, mandioca. Eu falei assim: rapaz, tá certo isso? Parece que não era isso que eu tava esperando, né? Porque não foi a restrição alimentar, né? Foi essa questão da compreensão de fato. E eu queria falar um pouco também da psicologia dentro dessa estrutura do imediatismo, porque eu acho que tudo caminha muito junto, né, Sim. Amanda? E eu acho que poder trabalhar em conjunto é o que fortalece o nosso propósito profissional, né? Mas nessa perspectiva da sociedade imediatista, tudo é para ontem, né? Se a gente para olhar um cenário mais a fundo, o áudio ele tem que estar acelerado no duas vezes lá, as músicas cada vez mais curtas, né? A agilidade dos conteúdos, da forma como a gente vai responder, é tudo muito moldado socialmente falando, né? E eu falo que muitas vezes essa agilidade ela não cabe na nossa atuação profissional. Poderia caber se a gente colocasse nas nossas redes sociais promessas irreais, porque infelizmente muitas vezes é a solução mágica que a pessoa procura. E falando sobre a terapia dentro dessa perspectiva, chega muita gente no consultório querendo tomar uma pílula mágica para
resolver os problemas, né? E eu vejo que no comportamento alimentar ali na sua atuação também tem essa questão de que eu quero o corpo ideal, né? E com agilidade. E uma questão que eu tenho como percepção, sabe, Amanda, é que quando a gente foca em uma agilidade de um objetivo que precisa ser aquilo sem compreender o contexto, a gente não consegue sustentar, né? Porque eu acho que a questão estética ela aparece, né? Mas para além dessa questão estética, a minha saúde, a minha disposição e outros fatores. Na terapia não é diferente, né? Quando eu falo isso para você, tem muita gente que chega, né? E uma questão que eu trago para reflexão é que eu sempre falo para os meus pacientes: a sessão começa quando a análise termina. Quando você for para sua casa, o que você vai levar para sua vida? Porque estar em terapia e fazer terapia são questões completamente diferentes. Uhum. Eu posso muito bem ir para minha terapia ou na minha nutricionista, né, Amanda? Bater ponto, ir embora para casa e continuar a vida como ela sempre foi, né? Não é o nutricionista que vai resolver a vida do paciente magicamente. Não é o terapeuta que vai conseguir resolver a vida do sujeito magicamente. É a movimentação que o sujeito adota diante da situação. Então, eu acho muito importante a gente refletir sobre o nosso papel, né? E que se a gente leva em consideração esse nosso papel, a gente precisa entender as nossas limitações, as nossas dificuldades e a realidade como por si só, né? Porque assim a gente consegue sustentar. Eu vejo muita gente hoje prometendo coisas que não consegue sustentar. E eu acho que no seu consultório não deve ser muito diferente, né, Não, Amanda? com certeza. E você falou do corpo ideal, mas na verdade a gente tem uma construção de um corpo que não é ideal muitas vezes, né? Então o paciente ele chega muito no consultório, às vezes com um padrão de beleza que é estipulado hoje. E que às vezes não é o corpo ideal para aquela pessoa, porque é uma pessoa que tem 1,80 m e estatura completamente diferente daquele corpo de padrão que hoje a gente tem, né, como foco e beleza. E sem contar, né, a relação dessa querer tudo muito rápido e partir para caminhos que não são saudáveis e não são pouco estudado hoje em dia, que são os medicamentos, né? Que foram criados para uma necessidade, que é a necessidade da obesidade. Então a gente tem que falar, a obesidade é uma doença e é um tratamento para isso e hoje está sendo usado de forma indiscriminada. Então, esse caminho muito rápido pode trazer consequências, né? É o que eu brinco no consultório. A conta vai chegar em algum momento. E isso vale para tudo, né? Isso vale para o remédio que você está tomando ali, isso vale para o não cuidado com a saúde também. Então, a conta uma hora ou outra vai chegar. Então, acabar com esse imediatismo, mudar essa concepção desse pensamento é o primeiro passo para construir uma vida de longevidade, uma vida saudável, porque a gente tem que pensar nisso, no envelhecer com saúde. Então a gente precisa parar com esse imediatismo, porque eu até brinco e às vezes eu até tenho um vídeo que fala sobre isso. Sobre o efeito sanfona, né, que você citou também, e sobre esse emagrecer muito rápido, porque eu falo assim, se você passou a vida toda tentando emagrecer, se emagrecer não foi tão rápido assim, né? Porque você tá a vida toda, porque você fica ali naquele efeito sanfona de querer tudo muito rápido e de repente você volta e engorda talvez até mais, porque fez do jeito errado, perdeu ao invés de gordura massa muscular. Então você fica nesse efeito sanfona e não consegue nunca emagrecer de forma sustentável, sabe? Então eu falo, se esse emagrecer, você tá tentando emagrecer há 10, 20 anos, e não é tão rápido assim, né? Mas, Amanda, eu acho importante tudo isso que você traz, porque o sujeito, antes dele chegar no nosso consultório, ele passa por todas as outras alternativas que ele encontra na internet, o chá de boldo, o ritual da pedra, a dança da chuva, né? E eu acho que é aí que entra a nossa atuação, a última alternativa, né? E eu acredito que reconhecer que a gente precisa de ajuda é um ponto muito importante nesse processo. A gente não tem a obrigação de dar conta de tudo sozinho. Se eu tenho alguém da minha família que eu posso contar, se eu tenho um profissional que eu posso pagar para poder me auxiliar nesse processo, por que não? Né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a internet ela foi criada com o propósito de aproximar as pessoas. Só que a gente nunca viveu em uma sociedade tão distante, né? Quando a gente chega no consultório e reconhece que a gente precisa desse apoio, a gente consegue consolidar
aquilo que faz sentido dentro da nossa realidade. Porque até mesmo nessa questão de conteúdos, eu posto conteúdo nas minhas redes sociais. Só que o meu conteúdo, ele é pensado em um público geral. Não tem como eu direcionar um conteúdo na subjetividade de cada sujeito. Então, eu acho que é esse cuidado que a gente precisa ter com aquilo que a gente promete, com aquilo que a gente fala, né? Mas eu acho que aqui com a gente, Amanda, muitas vezes as pessoas não sustentam um processo porque aqui a realidade se faz presente. Aqui não tem promessas irreais, né? Aqui a gente sabe que a limitação existe, a dificuldade existe. E aí a gente entra em um ponto. As pessoas, elas querem alcançar os resultados sem viver o desconforto. E crescer, né? Eu acho que a gente já nasce chorando, não é à toa, né? Se a gente para pra pensar, sai da barriga da mãe ali, esgoelando, né? Porque crescer dói, né? E por que que a gente tem que fugir dessa dor? Por que que a gente não pode encarar e dar um sentido pra essa dor? Porque logo mais eu vou estar até falando mesmo sobre a questão, Amanda, de que a alimentação é reflexo da relação que a gente estabelece com a gente mesmo, né? E às vezes a pessoa tá ali querendo construir alguma coisa para gerar bons resultados, mas se maltratando, duvidando do potencial, colocando aquela pressão psicológica assim de você precisa conseguir. Se você conseguir, se você não conseguir, né, eu vou te punir. Porque se a gente para pra pensar também, a maior punição de todas é a punição que a gente tem com a gente mesmo, entende? Então é preciso ter muito cuidado com a relação que a gente estabelece com a gente, reconhecendo que saber que a gente precisa de ajuda não nos torna menos vulnerável, né? Não nos torna vulnerável, nos torna ainda mais forte. Porque eu acho que quando a gente reconhece que a gente não dá conta de tudo, aí sim a gente sabe do que a gente realmente precisa para conseguir consolidar toda essa realidade. Com certeza. Esse é o primeiro passo, eu acho, assim, a gente entender que a gente precisa de ajuda, a ajuda correta. E assim, se a gente for parar para pensar, a gente traz muito isso da nossa infância também. Que acontece? Eu tenho muito isso, assim, de lembrar da minha mãe comprando aquelas revistas de emagrecimento, fazendo aquelas dietas malucas, porque não tem outro nome. Dieta da lua, dieta da sopa, dieta do não sei o quê, dieta da pedra. Eu lembro disso muito, assim, na minha Daqui a infância. pouco a dieta LGBT, todas elas. Exatamente. Então, assim, a gente tem muito isso de lembrar da infância e assim, eu cresci numa casa que foi muito dietista. Então, assim, minha mãe passou a vida toda de dieta e dietas irreais, assim, que vendiam. E eu vejo que hoje em dia a gente traz muito isso da infância. Eu tenho vivências de consultórios, assim, que trazem isso muito para psicologia, de paciente me contar que ganhou o primeiro salário e comprou, tipo, muito fast food e comeu de uma vez só, porque a mãe reprimia quando era criança. Eu tive pacientes também de ter medo de comer. Hoje acontece muito, tipo, eu posso comer pão? Você tem certeza que eu posso comer pão? Porque assim, minha mãe falava pra mim de comer pão, comer arroz. Então, assim, eu vejo que isso tem muito da infância e a gente precisa trabalhar muito nisso e entender isso, esse lado do paciente também. Porque hoje é muito importante a gente trabalhar, não só o paciente chega e a gente vai tratar o problema dele aqui, porque às vezes o problema dele vem lá de trás, entende? Então a gente precisa trazer isso um pouco para a nutrição, para a psicologia, de uma forma geral. E é por isso que é o combo, né? Poder ter esse acompanhamento com ambos os profissionais é uma combinação muito significativa, né? Porque vem muito da identificação do porquê que esse comportamento está aqui, né? E quando você me fala sobre esse excesso, todo excesso esconde uma falta. Pessoa que trabalha demais, que treina demais, que fica Uhum. muito neurótico, pilhado com essa questão da alimentação, o que que a pessoa está tentando esconder? Uma falta que existe ali, né? Então eu acho que o que não cabe muitas vezes, né, Amanda, é essa questão desse excesso, né? E a identificação do conflito é o que te possibilita a poder fazer diferente. Porque às vezes a gente tá ali repetindo um padrão de comportamento sem saber por quê, né? Ah, eu aprendi assim, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né? E aí vive naquele repertório vago, né? A Márcia Sensitiva falou uma frase esses dias que me deixou bem instigado. Ela virou em um podcast e ela falou: Tomara que a morte
te encontre, tomara que a morte te encontre vivo, né? E eu acho isso muito importante, Amanda, porque para mim quem se esquiva da falta não sabe quem é, né? Quem não olha para dentro não está disposto a reconhecer aquilo que mais importa, porque se a gente leva em consideração, a gente vem sozinho no mundo e vai embora sozinho do mundo também. Né? E eu acho que isso traz muito um cenário onde a gente precisa pensar em outros prazeres na vida para além da alimentação. Muitas vezes a gente potencializa muito esse fato de que, tá, eu vou comer. Comer é gostoso, comer é bom, né? Se for fast food, outras comidas, isso é mais atrativo por uma questão de marketing, por uma questão de idealização, né? Mas é um ponto que eu vou chegando aqui, de quando eu comecei a encontrar prazeres em outros afazeres, em outros alimentos que eu poderia ingerir, né? E às vezes a pessoa tem dificuldade disso porque quer obter prazer somente em uma única estrutura. Ou seja, a pessoa potencializa aquela estrutura. Por quê? É só isso aqui que me dá prazer, né? Por que não poder encontrar prazer em outras questões? E para isso, eu acho muito válido falar que não existe uma receita mágica daquilo que pode te trazer um certo tipo de realização. É por isso que a gente precisa ter cuidado com o conteúdo que a gente publica. É você que tem que descobrir, levantar o bumbum do sofá e experimentar. Eu falo que, se eu falo que essa água tem um sabor, ainda com que eu descreva o sabor para você, você só vai saber a partir do momento que você experimentar, né? Então eu acho válido destacar isso para a gente poder experienciar e vivenciar situações que nos possibilite encontrar prazer naquilo que a gente faz, né? Porque acaba que o sujeito vive uma realidade complexa, só encontra o prazer na alimentação. O que que vai acontecer? A alimentação compulsiva. Aí que o sujeito vai querer comer excessivamente. Então, eu acho muito importante a gente reconhecer essa falta e olhar para o nosso meio, para aquilo que nos rodeia, né? A cunho de poder entender o que mais me traz prazer, né? Hoje eu encontro prazer em coisas que eu jamais imaginaria, né? Me sentir identificado. Por exemplo, CrossFit. Eu ia muito pro CrossFit dentro de uma vertente onde para mim era uma obrigação, né? Hoje eu já vou e eu me sinto mais realizado porque aquele processo faz sentido para mim. Mas é válido destacar que ninguém vai amar atividade física todos os dias, ninguém vai acordar disposto todos os dias como aquilo que a gente vê na internet. Eu gosto de atividade física, eu gosto de cuidar da minha alimentação, mas tem dia que eu detesto, tem dia que eu faço na obrigação porque eu preciso cuidar da minha saúde. Então eu acho que falar sobre a realidade é algo muito bonito, né? Mas que ainda choca as pessoas porque é muito diferente daquilo que muitas vezes é mostrado, né? Não só nas redes sociais, mas nas relações mesmo, né? A parte ruim todo mundo esconde, né, Amanda? Meu Deus, essa fala sua, essa trouxe tanto insight, né, pra minha cabeça aqui no Ah, eu da momento. psicanálise adorando esse termo aí, viu, minha querida? Porque assim, se a gente parar pra pensar, quando a gente é um bebezinho e a gente tá lá chorando, todas as dores, né? Se a gente chora porque a gente tá com fome, a mãe dá o peito. Se a gente chora porque a gente tá com dor, a mãe dá o peito. Se a gente chora por algum desconforto, a mãe dá o peito. Então, a alimentação é o nosso primeiro conforto que a gente aprende a ter. Então, a gente mama para se sentir confortável. E a gente cresce com essa concepção de vou me alimentar quando eu estiver no desconforto. E aí a gente hoje se depara com um consultório em que a maioria das pessoas se alimentam por conforto. Na minha anamnese, eu tenho uma pergunta que é sempre assim: se você, como que é a sua fome, como que é a sua alimentação? Você lembra de comer o dia todo? Você sente fome de hora em hora? Ou se deixar, você esquece de comer o dia todo e à noite você quer comer até as paredes? Parece que é eu. 99,5% das pessoas, principalmente mulheres, respondem: se deixar, eu não lembro de comer o dia todo e à noite eu quero comer até as paredes. Primeiro, por uma fome acumulada. Segundo, porque normalmente a mulher hoje, dona do lar, ou que trabalha fora e tem uma rotina muito exaustiva, ela tá sempre pro outro. E ela nunca tá para ela, ela nunca tá por esse cuidado com ela. Então, quando ela chega à noite, ela já fez todas as realizações e o cansaço chega, a exaustão mental, e física dela chega, é aquele eu mereço. Agora eu mereço. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer nas minhas funções de mulher, né, não só mulher, mas assim, a mulher hoje é um público muito forte com essa relação da comida. E aí ela chega e aí ela come muito, ela normalmente exagera no carboidrato, depois eu mereço um docinho, eu mereço descansar. E aí hoje a gente trabalha muito isso.
você merece realmente, mas você não precisa merecer só a comida. Você pode merecer assistir um filme, você pode merecer uma massagem relaxante, você pode merecer deitar na sua cama, ligar uma música ambiente, você pode merecer o descanso de outras formas que não seja na alimentação. Então, isso a gente sempre traz, pensando nessas pessoas que descontam na comida várias coisas, várias emoções e várias frustrações e nem percebem a emoção que elas estão sentindo ali, de cansaço, de sono, de exaustão, de tristeza, né? Amanda, eu acho que isso entra muito na questão da gente poder nomear aquilo que a gente sente, né? Às vezes o sujeito tá angustiado, né? E não consegue identificar aquilo que incomoda de fato, né? Eu acho muito válido um exercício onde a gente para analisar aquilo que nos incomoda. Tá, eu tô com incômodo aqui. Que incômodo é esse? Como que eu nomearia esse sentimento? O que que me leva a ter esse sentimento de certa forma, né? Eu acho que isso é uma forma da gente olhar pra gente, né, e compreender que se eu tô sentindo algo é porque tem alguma coisa de errado. Alguma coisa que tá acontecendo que tá me gerando esse tipo de emoção, né? E uma questão que eu sempre trago como exemplo, eu sempre falo que a gente é como se fosse uma esponja, sabe, Amanda? E eu vejo que muitas vezes, na compulsão e na restrição, o sujeito vai se enchendo de muita coisa, internalizando as chateações, guardando para si próprio os incômodos, e uma hora o corpo ele vai transbordar. Vai precisar de colocar para fora tudo aquilo que foi internalizado, né? E eu acho que isso sempre sai da pior forma possível. Freud tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que as emoções não externalizadas, uma hora, vão sair da pior forma. E eu já acompanhei casos bem complexos dentro dessa estrutura, sabe, Amanda? E eu acho que entender a importância das emoções é compreender que as nossas emoções, ela vai ser reflexo não só na questão alimentar, ela vai ser reflexo na questão alimentar, vai ser reflexo nas nossas relações, vai ser reflexo em tudo. E quando a gente vai deixar de ter emoção? Quando a gente morrer. Porque enquanto a gente estiver vivo, a gente vai sentir. Só que quando a gente foge da emoção, a gente se prende uma ilusão de um processo irreal, né? E eu falo que é uma questão, falando sobre emoção, trazendo um exemplo claro, se eu tô ansioso, ou eu tô assistindo uma série aqui, um filme de adrenalina, de ação, e eu tô me alimentando, né? Hoje em dia é muito comum, né, efetuar as refeições na companhia de algum outro estímulo. Uma coisa que eu reclamei muito na minha infância, hoje eu agradeço a minha mãe, inclusive, né, foi o ato de poder sentar e comer. Sem nada, Com eu quero atenção plena. conversar com atenção plena. Eu percebo, Amanda, que até mesmo comigo, né, em outros contextos que eu presencio, às vezes as pessoas elas se alimentam, e elas não param para sentir o gosto daquilo que elas estão comendo. Ela engole, né? E eu acho que o nosso corpo ele leva um tempo, né, para poder ter ali a sensação de que, ok, eu estou saciado, né? Mas como a gente vai comendo, 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 a gente não tem essa sensação de saciedade, né? Então eu acho que uma das coisas que eu reestruturei na minha vida que foi muito significativa, Amanda, foi poder me alimentar de uma forma calma. E isso é tão interessante que se eu como um pratão de comida rápido, eu vou comer aquele pratão e eu ainda vou estar com fome. Se eu como talvez metade desse prato, né, de uma forma cuidadosa, na metade eu já tô assim, será que eu ainda tô com fome? Né? Então eu acho que a ansiedade, principalmente, é algo que interfere diretamente, né, na questão da alimentação, né? Porque eu tô aqui ansioso, tô impulsivo e eu preciso preencher isso ou fugir dessa emoção, né? E eu acho que nesse cenário fica mais complexo ainda poder consolidar uma alimentação saudável, né, Amanda? Sim, com certeza. Hoje eu tenho um projeto que é o projeto o Protocolo AMICE, né? Que é um protocolo que eu desenvolvi para o emagrecimento de uma forma geral e que tem alguns pilares para esse emagrecimento, não só ali a dieta. Então a gente trabalha sono, a gente trabalha o autocuidado, que é muito importante. Então, isso de descobrir os prazeres em outras coisas que a gente estava falando. Exercício físico, a mente em si, magra, né? Então, a gente trabalha muito isso sobre a comida. Sentar, entender que a refeição, aquele momento, precisa ser feita. E o nosso cérebro realmente, ele demora cerca de 10 minutos para enviar a mensagem de que, ó, eu tô comendo, viu? Sim. Então, muita gente come ali naquela sensação de
não olhar o que está comendo, não perceber a quantidade. E hoje as mães já colocam as crianças muito cedo para comer acompanhadas de tablets e televisões. A criança não vê o que está comendo, não sente a textura e as cores que estão no prato, que são muito importantes para desenvolvimento do paladar infantil. E a gente come naquela angústia ali de ver a televisão e ter 10 minutos para voltar para o trabalho e mesmo assim tá vendo uma TV, tá vendo um celular. A gente não percebe a quantidade e a gente não dá o tempo para o nosso cérebro falar: eu tô comendo, eu tô saboreando essa refeição. Então, quando a pessoa já terminou de comer, o cérebro nem entendeu ainda. Então, ela já se sente cheia, saciada e comeu muito mais do que ela precisa e para saciar aquela fome. Então, isso hoje tá muito, muito forte, assim, com a presença do celular do lado e não fazer essa refeição com atenção plena. Então, no grupo, a gente trabalha muito isso, de comer prestando atenção naquela refeição, sabe? É um dos pilares que eu foco muito no consultório também, eu até brinco. Não consegue comer devagar, que a gente faz na anamnese, né? Você, a partir de hoje, vai comer com um garfo de sobremesa e você vai querer me matar todos os dias, mas você vai precisar dar várias garfadas e mastigar bem aquela refeição e entender que você está comendo. Então, isso é muito importante. Sabe, fazer a refeição com atenção plena, hoje em dia, é muito importante porque a gente não tem mais esse time da refeição plena, né? Da atenção plena na refeição. Uhum. E, Amanda, sobre essa questão da refeição, né, eu acho que a gente está falando um tanto quanto sobre a compulsividade, e eu acho válido também pontuar o como algumas pessoas colocam a própria vida em risco por conta de vivências, né, e situações nas quais se deparam no sentido de que acabam escutando comentários muito violentos, né, na infância, na adolescência, né? E isso perdura também na vida adulta, né? Tem muita gente que come com culpa, né? Como a gente trouxe aqui, né? E eu falo muito sobre a culpa, Amanda, como algo que acontece, mas que dificulta muito o processo do sujeito, né? Um sujeito que vive culpado e não reconhece minimamente aquilo que ele faz, é como se nada ali tivesse sentido, né? A gente precisa incluir no nosso processo aquilo que nos traga minimamente algum tipo de conforto, né? E eu acho que o reconhecimento, né, ele entra um tanto quanto nessa questão, né? A culpa existe, né? A gente se culpa por tanta coisa, né? Mas a questão é como que eu posso estruturar essa culpa, né? Eu falo que o meu nicho atualmente, eu tô mais voltado para atender a comunidade LGBTQIA+, né? Porque querendo ou não, é o público que eu acompanho. Em homens gays, por exemplo, eu percebo que a culpa é algo muito forte pelo fato de que a gente já nasce se culpando por algo que tem na gente e que a gente se sente na obrigação de ter que esconder porque o nosso meio não aceita aquilo. E isso é muito triste porque no decorrer do processo, tudo aquilo que é diferente do que a gente acredita que as pessoas esperam da gente nos gera uma sensação de culpa, né? E a partir do momento que a gente não consegue lidar com isso, que a gente não tem um apoio, que a gente não tem um suporte, a gente começa a recorrer muitas vezes às compulsividades. Por quê? Porque a gente não consegue lidar com aquela culpa por ser quem a gente é. E quem a gente é, Amanda, é preciso compreender dentro de uma estrutura onde existe a limitação, é algo que pode mudar, é algo que pode se alterar, mas eu vejo muito essa questão da culpa enraizada nesse público que eu acompanho e vejo reflexos em várias compulsividades, além da alimentação. Então eu acho que olhar para a culpa com cuidado é algo fundamental, não só no processo da alimentação, sabe, Amanda? Mas na vida. Porque é algo que machuca muita gente e que impede o sujeito de poder caminhar, né? Porque fica só na culpa, tô fazendo tudo errado, nada que faz sentido, pra que que eu tô fazendo isso? Quando a gente começa a viver realizações e satisfações em outras situações, a gente fica, tem isso aqui de ruim, mas tem essa parte aqui que eu gosto um pouquinho também. E aí a gente consegue equilibrar e depois desequilibrar, depois equilibrar, porque eu sempre falo que o equilíbrio não é definitivo, mas a gente consegue olhar para aquilo dentro de uma realidade. E eu acredito que isso é o que mais importa, entende? Entendo. E assim, por falar em culpa, né? E a outra questão dessa culpa que eu vejo também que é uma coisa muito da infância, né? E a gente traz padrões ali que foram impostos pela sociedade dos nossos pais, né? Naquela época. E a gente tá aí quebrando muita coisa. E isso me trouxe agora um insight, até passei por isso no consultório, tem pouco tempo, de um paciente falar, eu cresci naquele ambiente dietista
E hoje eu me culpo por comer. E eu nunca estou satisfeito com o meu corpo, por melhor que ele esteja. Porque eu cresci nesse ambiente, então eu me culpo de todas as formas. E aí, o que que acontece? Que eu vejo muito essa restrição que normalmente a maioria faz, né? Pela culpa, e a restrição do carboidrato, que é o vilão, né? Que todo mundo acha que é o vilão. E aí a pessoa se restringe àquele carboidrato, fica sem energia, né? Se sente cansado, fadigado, entre outras coisas, não tem a energia para o seu dia a dia. Em específico, esse paciente, ele trabalha muito com o público, então ele precisa ter muita energia. E ele se restringia muito, ele não comia o carboidrato, ele não tinha É eu, energia. Amanda? Ah, então tá. Ele se sentia muito culpado quando ele comia. E quando era final de semana, que ele não estava lidando ali com aquela situação que ele estava acostumado a viver, né, de agitação, ele ficava naquele marasmo, ficava angustiado e ele tinha compulsão e gastava R$ 200 numa doceria super famosa daqui de Goiânia, no delivery, e comia até acabar. Por quê? Porque aquilo trazia um sentimento que ele não sabia lidar, porque ele não estava ali se enganando com o público. Ele já se sentia culpado por ter feito algumas coisas na alimentação que ele julgava ser errado. E no final de semana ele tinha compulsão pela restrição que ele fazia durante a semana. É por isso que na separação daquilo que é nosso e daquilo que é do outro, né, a gente começa a olhar pra gente de uma forma mais individualizada, né, Amanda? E eu acho que dentro dessa estrutura que você traz aí, é um sujeito que passa por um contexto onde tá carregado de marcas, né, de situações que ele vivenciou, Infância. né, e que ficaram ali de certa forma, né? Mas a questão que eu fico pensando, Amanda, é que o sujeito, se ele não para pra olhar pra si, né, ele passa uma vida toda no automático com esse comportamento sem poder entender o porquê disso, né? E eu acho muito bacana uma característica que nós temos de poder questionar, né? Tá, é assim, mas por que que é, né? Ah, tá assim, mas será que precisa mudar, né? Porque às vezes as pessoas seguem ali uma questão estrutural muito fluida, né? E não consegue sustentar, como eu mesmo disse, né? Então eu acho que esse olhar individualizado é o que nos possibilita também separar. Opa, pera lá, parece que isso aqui que eu tô carregando, isso aqui nem é meu, né? Isso aqui é de outra pessoa, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pega pra gente, né? Porque já aconteceu várias situações, por exemplo, Amanda, que eu, por exemplo, eu gosto de falar de mim às vezes, né? Eu tava buscando um ideal de corpo, por exemplo. E aí eu parava e me perguntava, é o que eu quero, né? E eu acho tão interessante a gente falar sobre essa questão estética, né? Porque, Amanda, se a gente entra buscando somente os resultados estéticos, a gente não consegue alcançar, né? Porque o padrão estético ele nunca vai ser alcançado se a gente para pensar de fato, né? Porque tem sempre algo, né, que está sendo mostrado de uma forma diferente. Tudo muda a todo momento. E eu acho que uma questão que a gente tem que ter muito cuidado é com quem a gente acompanha nas nossas redes sociais, Com certeza. né? Porque uma das questões que também desmotiva um tanto quanto é o fato de quando, né, você tá ali seguindo o seu processo dentro de uma realidade, às vezes acorda na segunda-feira super desmotivado, mas vai ali fazer as suas atribuições. Entra no Instagram, vê alguém ali com a vida perfeita, sorrindo, acordando, e mil good vibes ali, né? Só love. E aí fica, nossa, tem alguma coisa de errado comigo. Por quê? Porque hoje meu dia tá ruim, né? E o da pessoa tá super produtivo. A gente não pode esquecer que aquilo que tá na internet é um recorte da vida da pessoa. E na internet, quase nunca as pessoas compartilham as suas vulnerabilidades. Porque se eu compartilho a minha vulnerabilidade, eu me torno vulnerável, né? Na minha perspectiva, isso é um tanto quanto diferente. Quanto mais a gente reconhece que somos vulneráveis, mais a gente tem força para olhar para aquilo que é desconfortável. E é olhando para o que é desconfortável que a gente consegue ir em busca do que realmente é real e faz sentido no nosso processo. Acho que é um pouco disso. Dei até uma olhada ali para jogar um charme. E trazendo essa concepção um pouquinho pro lado da nutrição, assim, né? E por falar na internet, que acontece muito hoje, a endemonização dos alimentos, o terrorismo que a gente já veio se falando aqui, né? Tem uma coisa muito importante, assim, sobre essa questão do carboidrato que eu estava falando. Esse paciente, ele teve essa concepção de
tem alguma coisa errada, porque eu acho que está errado. Eu vou procurar ajuda para eu saber se realmente esse ambiente que eu cresci está certo. E não é Uhum. culpa da mãe dele, não, sabe? É uma coisa que a sociedade impôs, e as revistas e a internet hoje veio com tudo, sobre essa questão do carboidrato, que eu tento quebrar no consultório. Então, eu até brinco que a minha dieta, comigo a sua dieta não vai ser difícil. Eu sou a nutri do pãozinho, a nutri do arroz, a nutri do carboidrato. E as pessoas ficam tipo, pode pão, A pode Nutri da arroz. refeição livre Ah, que não. precisa existir, né, Amanda? Então, assim, eu sou aquela nutri que vai te ouvir, sabe, saber das suas dores para a gente poder estar arrumando ali as suas dores. E, assim, o carboidrato, esse mito do carboidrato cresceu porque se a gente parar para pensar na época dos nossos avós, dos nossos pais, todo mundo sentava na mesa, comia uma refeição ali em comensalidade, né? Todo mundo é, se ajudava, conversava sobre o seu dia, no final do dia, o que que aconteceu, e tinha aquela coisa da refeição, todo mundo comia arroz, todo mundo comia feijão, todo mundo comia carne, uma salada, era uma refeição completa e ninguém engordava. Só que quando veio a globalização e que chegaram os produtos industrializados, que são riquíssimos em alto teor de carboidrato, de sódio, de açúcar, a população começou a engordar. E aí colocou-se a culpa no carboidrato, mas não é o carboidrato do arroz, do pãozinho, da batata, é o carboidrato dos produtos industrializados que vem em grande quantidade. Então, por isso criou-se essa endemonização do carboidrato, entendeu? Mas na verdade, a gente tem que ter uma alimentação mais limpa, mais da época dos nossos avós, sabe? Para tudo dar certo. Então, quando o paciente chega e ele se assusta, peraí, mas na minha dieta tem pão de manhã, tem arroz no almoço, tem outro pão à tarde, né? Dependendo do paciente, da necessidade energética dele. E eu ainda vou jantar, ainda talvez tenha que comer, mas que tanto de comida é essa? A Amanda enlouqueceu, a Amanda pirou, né, Lina? Tá Mas, maluca, bicha? mas é aquele carboidrato que é necessário. A nossa primeira fonte de energia é o carboidrato. Então, para que que eu vou inventar moda? Sabe? E a gente vem de uma internet que vem com muitas dietas. Então, tive paciente esses tempos para trás que não comia carboidrato, mas comia bacon em todas as refeições, se deixasse. Porque veio de uma cetogênica quando emagreceu. E aí, a dieta cetogênica, ela é a base da gordura, porque ela se torna, O que que é dieta cetogênica? a dieta cetogênica faz a gente ter como a primeira via de energia a gordura. Então, ao invés do carboidrato, ele usa a gordura. Mas para isso, eu preciso zerar os estoques de carboidrato e dar gordura para o nosso corpo. Só que é uma gordura boa. A gente não vai se entupir de bacon, a gente vai se entupir de gorduras boas. Então, azeite, abacate, tudo isso vai entrar na nossa dieta cetogênica até a gente entrar no estado de cetose, que é esse estado de usar a via de gordura como primeira via energética. Só que assim, o que que emagrece, Lino? Déficit calórico. Então, hoje eu tenho muito no consultório pessoas que viram pra mim e falam assim, mas eu tirei o pão e emagreci. E como se o pão fosse realmente vilão. Mas você não emagreceu porque tirou o pão, você emagreceu porque a gente conseguiu fazer um déficit calórico, a gente diminuiu as calorias da sua dieta. Você poderia continuar comendo o seu pão e diminuir em outras questões, entende? Então, tem muito isso, assim, esse mito todo. E assim como a cetogênica. Ah, Amanda, mas você é uma dieta da cetogênica? A gente pode usar como estratégia, isso é uma estratégia nutricional. Mas o que vai te emagrecer, o que vai definir seu emagrecimento não é isso. O que vai definir é a quantidade de calorias que você vai comer durante seu dia e outras questões, óbvio, né? Sono, exercício físico, o mental ajuda muito, porque quando a pessoa está muito estressada, ela aumenta muito os níveis de cortisol e isso pode dar, né, desregular hormônios e tudo mais. Mas é isso que vai definir seu emagrecimento, entende? Então, endemonizar um alimento, porque um alimento sozinho, ele não vai te engordar. Um alimento sozinho, ele não vai te emagrecer. Então, quando o Lino brinca nas redes sociais falando, "Ah, Amanda me deu chocolate", é porque o Lino, em toda 100%, ele fez 90%. Então, aquele 5% não vai ser nada pra ele. O corpo dele vai metabolizar, ele vai ser feliz comendo o chocolatinho Vou dele. continuar bonita. Né? A gente só não pode fazer o contrário, achar que é desregrado, porque não é assim. A gente tem que estipular hábitos e às vezes isso dói no paciente, Sim. né? Porque a gente tem um limiar entre o terrorismo nutricional e ouvir a verdade. O paciente, às vezes, ele não quer escutar a verdade ali, sabe? E ele precisa, e criar hábitos que sejam saudáveis é difícil. É difícil para todo mundo, é Sim, difícil e para eu acho que mim. para além de criar, Amanda, manter os hábitos Exatamente. saudáveis, né? Porque ter hábitos saudáveis nunca vai ser algo recorrente na vida do sujeito. Em algum momento a gente faz uma viagem,
Em algum Exatamente. momento a gente recebe A uma gente tá visita em triste. casa, né? Eu acho que o problema não tá no alimento por si só, tá na frequência na qual você ingere, na forma na qual você ingere aquele alimento em questão, né? Você trouxe algo muito interessante sobre o fato de poder vivenciar ali o momento de refeição, né? Eu falo que muitas vezes dentro dessa atualidade atual, né? Uhum. Onde tudo é muito rápido. A gente vive no automático, né? E não para sentir aquele momento que eu vou fazer o meu café da manhã, né? E foi algo muito novo até mesmo para mim, sabe, Amanda? Quando eu comecei todo esse processo contigo, eu comecei a preparar os meus alimentos. E eu falava, caramba, esse tempero aqui tem esse cheiro, tem esse gosto. Se eu preparar esse alimento dessa forma, ele fica assim, de uma forma diferente. E aí aquilo me assustou, porque eu tinha 24 anos, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, caramba, eu tô morando sozinho tem um tempão e eu nunca tive esse hábito de sentir o momento, né? E eu acho que é aquele convite que a gente deixa aqui, é pro público que nos acompanha de certa forma, que é de poder encontrar sentido naquilo que se vive, né? Poder viver o momento, né? Eu vejo um exemplo claro que eu posso trazer aqui. Tem gente que vive em função, por exemplo, de esperar uma viagem que vai chegar. Né? E aí a viagem chega, fica o tempo todo no celular gravando tudo que acontece ali e não vive o momento. Um sujeito como esse, quando ele parar, ele vai compensar em alguma coisa, né? Ele nem conseguiu viver o momento ali, se preencheu de rede social. O que que eu preciso mostrar aqui daquilo que as pessoas querem ver, né? Então, é esse o cenário que gera toda a problemática que a gente menciona aqui. Pare um pouco, né? Olhe para o seu dia a dia, para o seu contexto, o que que você pode construir no seu dia a dia, né? Que vai te trazer uma realização, que vai ser algo que vai poder te distanciar um pouco das atribuições e da obrigação. Porque até mesmo na dieta, Amanda, nenhum sujeito gosta de obrigação e de regra. A gente segue, né? Mas não é pulando de alegria. Se você coloca uma dieta restritiva, olha, isso aqui é uma regra, eu preciso seguir, bate até continência pra querida, não vai conseguir sustentar. Não consegue. E não é porque tem algo de errado no sujeito, é porque é uma realidade que não cabe, né? Eu acho que entender isso de uma outra forma é o que pode fortalecer, né, dentro de uma perspectiva real, justa pro sujeito, entende? Sim, eu até falo muito isso em consultório também, porque o paciente, às vezes, ele chega e ele fica assim, eu vou começar, não tem 5 anos que não treina, eu vou começar a fazer atividade física todos os dias, eu vou acordar às 6 da manhã, e aí eu vou fazer a dieta, e eu não quero comer carboidrato, e isso e aquilo, então ele coloca metas na vida dele ali, que são irreais, Ele então já isso, chega sendo nutricionista, exato, né, Amanda? Tudo pronto, tentando, acontece. né? E é assim mesmo. E aí a gente vai trabalhando as metas ali, vamos estipular metas reais, cabíveis, né? Porque assim, é, sabe, você já tentou fazer isso quantas vezes? Aí o paciente fala várias e não deu certo. Por quê? Porque é real, porque não cabe na sua rotina. Vamos estabelecer meta aqui? Então tá, não tá tomando água? Todo dia de manhã vamos tomar um copão de água quando você acordar, porque aí a gente já garante pelo menos 500, 400 ml de água. Ótimo. Vamos estabelecer, tentar melhorar a quantidade dessa água durante seu dia? Vamos estabelecer metas reais? Ao invés de treinar todos os dias, vamos tentar começar com 3 vezes na semana. Sabe por quê? Porque quando você começar a treinar, vai doer. Vai doer e você não vai querer ir na atividade física. Depois de 3 dias, no mês que vem, a gente coloca 4, 5, até você tomar gosto. Porque a atividade física você não vai gostar da noite pro dia. Você vai acordar com raiva, você vai acordar cansado, você vai acordar estressado, você vai acordar querendo morrer, mas e vai querer pular seu treino. Então vamos começar com uma meta de 3 vezes na semana, ao invés de todos os dias. Se você não deu conta de fazer durante a semana, porque sua semana foi muito corrida, vamos colocar 2 dias no final de semana. Coloca isso como uma atividade pela manhã, no seu sábado, no seu domingo, você já matou 2 dias aí. E aí a gente escolhe mais um dia no meio da semana para poder estar fazendo essa atividade física, entende? Então, assim, estabelecer metas reais é muito importante para o processo de continuar, sabe? De estabelecer um hábito para a vida. Às vezes eu brinco com o paciente, quando você acorda, você arruma a sua cama? Aí ele fala: não, vamos colocar essa meta de acordar e arrumar a cama. Então a gente começa nessa mudança de hábitos aos poucos, né? A gente não pode ser radical, a gente não pode querer uma dieta radical. A gente vai arrumando ali seu dia. Às vezes o paciente fala: eu acordo de manhã e como um pão com manteiga. Eu adoro um pãozinho assim, ó. Mas aí eu falo: cadê a proteína? Vamos colocar um ovinho nesse pão? Né? Pra gente diminuir a carga glicêmica da refeição? Vamos. Não gosto de ovo.
vamos colocar um wheyzinho no leite, vamos colocar Uma uma fatia de ricotinha, aquela queijo, que uma você me indicou. ricotinha, entendeu? Então a gente vai arrumando para que que eu vou tirar seu pão de manhã? Você tem 30 minutinhos para fazer sua Vai refeição. comer teu Eu vou pão. mandar você ir pro fogão, fazer um mingau com não sei o quê, com não sei o quê, que vai demorar uma hora. Não vou, entendeu? Então tem que ser prático. E o paciente tem que começar a ter essa concepção para ele chegar e ao invés de querer mudar de uma vez, a gente vai estabelecendo metas que vão mudando a longo prazo esses Sim. hábitos. Amanda, isso só é possível a partir do momento que você reconhece minimamente aquilo que você fez. Em algumas idealizações que o sujeito estabelece, ele quer algo muito grandioso, né? E quando ele não atinge esse objetivo, é como se nada ali tivesse sentido. Eu achei interessante o que você trouxe, que você pontuou justo assim, né? A gente vai vendo o que que o sujeito dá conta de sustentar. Conseguiu sustentar? Que bacana. Eu fico pensando, a sensação que a pessoa tem de poder perceber que conseguiu pouco, só que muitas vezes o pouco ele é descartado, né? Eu sempre falo que na análise, né, são pequenos passos, né? E muitas vezes o sujeito fica, nossa, só mais um passo. Só mais um passo, cada sessão, né? Só que o sujeito acaba esquecendo de olhar para trás e verificar que cada passo, somado um ao outro, tornou-se ali um salto gigantesco, né? E eu acho que nada do que a gente fala aqui é possível sem o reconhecimento, porque é como se a gente estivesse se maltratando o tempo todo. Quando a gente se maltrata, a gente não consegue ter disposição, força e quem dirá vontade para fazer aquilo que a gente precisa. É muito importante a gente parar e reconhecer como que eu me trato, porque atualmente, às vezes, muitas vezes a gente tem medo de se posicionar com o outro na tentativa de querer agradá-lo e esquece da forma como a gente se trata, né? E eu acho que nos tratar de uma forma reestruturada, a cunho de poder entender as nossas limitações, né, é o que nos possibilita colocar como prioridade primeiro o cuidado que a gente tem com a gente, para depois o cuidado que tem com o outro. Porque quando eu comecei a fazer psicologia, por exemplo, e depois que eu me formei, uma questão que eu sempre me pergunto, como é que eu vou auxiliar outras pessoas se na verdade eu não estou cuidando de mim, né? E não quer dizer também que se eu cuido de mim, eu sou o profissional perfeito, que tem uma vida perfeita, que tá tudo resolvido. Não. Não Isso mesmo. aí é uma idealização que fica para quem faz, né? Eu nunca prometi isso para alguém, né? E eu gosto muito de trazer essa realidade sempre, sabe, Amanda? Porque isso vem muito da perspectiva da gente poder se olhar, né? E se eu me olho hoje, me olhei hoje, tá tudo resolvido, né? Não é cartomante. Tem gente que chega lá no nutricionista, e no psicólogo, tá, esse é o meu problema, tá resolvido, posso ir embora? Não. Você vai ter que criar um hábito de poder se olhar e reconhecer aquilo que precisa ser trabalhado. E não é porque precisa ser trabalhado também que vai ser trabalhado com uma certa agilidade, porque dentro da realidade o processo, ele é um tanto quanto diferente, entende? Eu adorei olhar para essa câmera, viu? Ai, ai. Não, e é importante falar isso, sabe por quê, Lino? Muitos pacientes chegam assim e falam, mas só perdi um quilinho? Só um quilinho, Só né? um quilinho? E aí, às vezes, quando a gente já tá um tempo trabalhando junto, eu vou lá e mostro desde o início. Cada mês você perdeu um quilinho. E olha aqui a diferença que já deu. Então, assim, eu sempre, às vezes, imprimo os dois gráficos para mostrar para o paciente. Sim. Porque ele também não tem essa concepção, ele se vê todo dia, então ele não consegue enxergar o que, que ele tá perdendo. E aí eu mostro aquela concepção daquela diferença da gordura para o músculo, que a gordura tem dimensão, então, e ela pesa o mesmo 1 quilo do músculo. E fora as pessoas que vão para musculação e ficam bitoladas na balança. Meu Deus, eu não consigo Peso. emagrecer. Então a gente tira foto, a gente mostra aquela concepção, a gordura e o músculo tem o mesmo peso, mas olha o tamanho que é a gordura, olha o tamanhozinho que é o músculo. Então, 1 quilinho é um passinho de cada vez, sabe? Então a gente precisa desse acompanhamento, a gente precisa perceber que às vezes a gente não vai estar bem. Às vezes a gente, durante esse processo, a gente vai estar passando por uma separação, por uma mudança, por uma faculdade, um TCC, a gente vai estar passando por momentos ali que não vão ser perfeitos, entende? Então a gente tem que entender esse processo e a gente vai estar procurando fazer o nosso melhor dentro daquela realidade do processo, que cada um tem um. Não adianta a gente olhar e querer ser o espelho do nosso coleguinha, porque cada um tem uma vida. Então, se espelhar no outro é um dos piores erros que a pessoa pode fazer dentro do consultório. A gente tem que olhar para trás e olhar o tanto que a gente evoluiu. Então, eu ser o meu próprio espelho, né? Que eu acho que isso você deve trabalhar bastante. Eu ser o meu próprio espelho. Então, em janeiro eu tava assim, em junho eu tô assim, olha como eu tô em dezembro.
Ai, foi difícil. Aqui, às vezes, eu subi o peso, porque eu tava passando por um processo muito difícil. Mas eu já coloquei a vida no lugar e eu tô caminhando. Então, eu tô com um processo muito legal. Então, a gente tem que olhar pra gente e a gente tem que ser o nosso próprio espelho, a nossa própria régua, né? E não o outro. Uhum. E é muito bom isso que você está trazendo, né, Amanda? Porque eu acho que muitas vezes o reconhecimento da falta, ele impede o sujeito de poder olhar para aquilo que se tem, né? E quando só se depara com essa falta, ô Amanda, é como se nada ali tivesse fazendo sentido. Eu convido as pessoas a compreenderem o contexto, né? Vamos pensar aqui em uma situação, né? Tá, eu perdi ou eu ganhei só 1 quilo, né? É um fator muito avulso. Mas quando a gente para entender a questão contextual, poxa, eu perdi mas para quem não conseguia perder nada, eu já tô conseguindo. E eu acho que não só na questão do peso também, né? Eu acho que na questão de todos os objetivos que a gente estrutura pra gente. Eu vi uma frase esses dias que me chamou um tanto quanto de atenção. Falava que assim, a grama do vizinho às vezes é mais bonita porque ela é artificial. E às vezes o sujeito que está ali vivendo uma realidade se depara com essa artificialidade e vai em busca de ter que adquiri-la, né? Mas nessa realidade, talvez essa grama, né, irreal não cabe, né? Então eu acho que entra muito nisso que você falou, né, Amanda? A gente pode se inspirar em pessoas. Eu acho que pessoas se fortalecem. Não tô aqui à toa com você hoje, Uhum. né? Pessoas se motivam, mas ter como inspiração é diferente de querer copiar. Porque aquilo que o sujeito é, só ele vai ser, né? E o que ele é também, ele mostra aquilo que ele tem vontade, né? Então é criar um sentido no próprio processo, né? Tendo pessoas por perto que te motivam, eu acho isso super válido, mas entendendo que não é porque eu tenho alguém por perto que me motiva que necessariamente eu tenho que copiar ou fazer aquilo que a pessoa quer fazer, né? Porque eu vou falar uma questão agora interessante, sabe, Amanda? Muitas vezes o sujeito ele tem dificuldade de falar não nas relações, né? Eu falo muito isso hoje em dia, né? Tem demandas que chegam pra mim no consultório no sentido de que a minha amiga me chamou pra sair e eu não sei como é que eu vou falar não pra ela. Gente, se você tem medo de falar não pra alguém que você se relaciona, não é uma amizade, né? Eu acho que a gente precisa responder, respeitar, né? Responder não, né? Responder também, falando que é Que inaceitável esse não tô tipo de afim hoje, situação, eu não simplesmente vou, não. né? E eu acho que uma pessoa que tem dificuldade de falar não nas relações, isso aparece na alimentação, aparece consigo mesma, porque o não existe, né? Eu tenho que estar aqui 100% disponível. Então, dizer não é algo que, né, querendo ou não, fortalece até mesmo essa estrutura da gente poder falar não pra gente mesmo, né? Porque o sim aparece, o não também, a gente tem que aprender como lidar com cada uma dessas estruturações. Sim, e a gente tem que pensar também nessa relação do não e do sim, né? Que às vezes a gente não, a gente precisa entender que o seguinte, o processo está ali, a gente tem que viver ele. E às vezes a gente não precisa ser 100% perfeito o tempo todo. Nem um tempo, Porque tem gente perfeição. que se cobra e se sente culpado por não conseguir. E tem casos muito. Eu até estava assistindo esses dias um vídeo e uma nutricionista falava isso. Sobre, meu Deus, quando alguém me vê comendo um pedaço de bolo, por eu ser nutricionista, ou um brigadeiro, ou alguma coisa assim, tipo, primeiro, tem duas reações, do tipo, você come isso, e depois, se você come, eu também posso comer. Eu até brinquei esses dias, eu falei assim, mas você tá treinando? Não. Pois é, mas assim, né, eu tô treinando aqui pra comer. Mas a gente tem que pensar no alimento e na individualidade de cada um pra tudo, na vida, na alimentação, pra gente poder entender realmente tudo isso que a gente tá falando aqui. Então, por exemplo, uma paciente anoréxica, né, que não conseguia comer nada, ela era anorexia e bulimia. Então, o que ela comia também vomitava, em grau bem difícil. Saiu para o aniversário de uma amiga e conseguiu comer um pedaço de bolo depois de um tratamento já com psicólogo e nutricionista. Será que esse bolo é tão vilão assim? Entende? Então, assim, quem é você? Qual o processo? Qual o seu foco? Tudo isso vai contar, entendeu? Porque essa paciente mesmo, ela foi uma vitória para ela naquele momento, entende? Então, como que eu vou endemonizar? Eu odeio usar essa palavra, mas assim, eu vou falar ela de novo. Fazer isso com um alimento que para uma pessoa que está passando por um processo de saúde tão difícil
foi um passo a mais, sabe? Então a gente tem que parar de fazer isso com o alimento, sabe? E entender os processos. Cada pessoa está num momento diferente da vida, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa vive algo. Então, coma o seu brigadeiro em paz e vá fazer seus hábitos saudáveis depois, entendeu? Então, é isso que eu trago muito no consultório. Eu tenho muita gente que chega com muita culpa por ter furado a dieta ali. E às vezes a gente trabalha, eu trabalho um furos na dieta que a gente chama. E aí vai ver, não tem quase nada de furos e tá se culpando e se cobrando por ter saído. Aí eu comi um estrogonofe. Quem te disse que não pode comer um estrogonofe? Entende? Então a gente trabalha muito isso. Essa relação da culpa, ela é muito difícil para alguns pacientes e a gente precisa ter um olhar mais criterioso quanto a isso por conta dessas disfunções. Esses dias eu ouvi uma nutricionista dizendo que não podia comer fruta, porque fruta engordava. Então, cuidado com esse tipo de informação, porque pode chegar numa pessoa que seja perigoso, entende? Porque, assim, é meio que um absurdo. A Bia Não, também não, ficou eu assim. reviro a cara, assim, não tem como. Exatamente. Então, hoje o papel do nutricionista, e que muita gente não faz, é ensinar, é educar. É o porquê não. É claro que você pode comer sua fruta. O que é preciso entender é sobre o índice glicêmico dessa fruta, mas vamos trabalhar. Eu vou te ensinar a comer essa fruta nos horários, da maneira certa, inclusive, entendeu? Então, assim, eu acho que isso falta muito e isso é muito importante hoje em dia a gente estar falando aqui, porque a informação tá chegando muito errada, ela tá chegando de qualquer jeito, ela tá sendo absorvida de qualquer jeito e ela tá deixando a população doente. Sim, até mesmo no TikTok, Amanda, às vezes eu fico preocupado, né? Porque tem muito autodiagnóstico hoje em dia, né? Muitas vezes as pessoas buscam se encaixar em pequenos quadrados, assim, de rótulos que o próprio sujeito procura, né? Por exemplo, atualmente a demanda do narcisismo, né? Todo mundo é narcisista hoje em dia, né? É uma coisa que chega muito no consultório. Só que é um conteúdo, Amanda, que não é pensado dentro da estrutura subjetiva do sujeito, né? E aí a pessoa se depara com essas informações e vai em busca desses ideais também, né? E eu acho que é nesses momentos, assim, de situações como essas que você traz e essas questões das redes sociais que o sujeito vai entrando, né? Nesse adoecimento. Então eu acho que é válido a gente sempre olhar para a realidade, né, Amanda? E quando você fala sobre essa sua conduta, né, eu fico contente quando eu me deparo com profissionais assim, porque da mesma forma, né, que você pode auxiliar um sujeito, você também pode adoecê-lo, né? E eu acho muito importante esse cuidado, esse olhar empático, né? Essa conduta de poder acolher e compreender ali de certa forma, né? Porque eu falo uma coisa, Amanda, a nossa realização no nosso trabalho, né, ela vai além da questão da remuneração. A gente vive uma sociedade capitalista onde a remuneração, ela é indispensável, né? Mas poder perceber, né, essas evoluções também é algo que nos motiva também. E eu gosto de falar sobre isso, o fato de que eu não penso só sobre os meus pacientes no momento da sessão e da análise. Logo eu estudo um caso, em algum momento vem alguma coisa ou outra. A questão é para onde a gente direciona isso, né? Porque a gente não pode se responsabilizar pelo sujeito também, Uhum. né? Mas quando a gente fala que aqui do lado de cá existe um ser humano, eu me preocupo com os meus pacientes. Sim. É por isso que eu faço supervisão, é por isso que eu faço análise, mas tem uma preocupação. E eu acho que dependendo da intensidade, essa preocupação ela é necessária, porque ela mostra o quê? Uma responsabilidade que a gente tem aqui, né? Um reconhecimento de que o nosso papel é importante, né? Tem muita coisa que chega pra gente no consultório de estruturas que a gente olha e fala, caramba, é possível isso aqui tá acontecendo? E é possível mesmo, né? E eu acho que a nossa missão é fortalecer, né, os nossos vínculos de certa forma para continuar trabalhando dentro dessa realidade, né? Alcançando ali um público específico, né, Amanda? Porque não é todo mundo que vai gostar desse processo que é dificultoso, né? Quem quer algo mais fácil tá no lugar errado. Eu sempre Exatamente. falo isso ali quando eu tô com os meus pacientes, quer facilidade, não é aqui que você vai encontrar. Porque dói, Amanda. Dói. Olhar pra dentro da gente machuca. A gente não guarda só coisas boas aqui dentro, né? E eu acho que reconhecer essa dor é um ato de coragem muito grande, mas machuca.
né? Vai ter dia que a gente vai sair da sessão sorrindo, pulando de alegria, vai ter dia que vai sair chorando, né? E isso faz parte da vida, né? A vida não é um processo linear. É uma estrutura ali cheia de altos e baixos, né? E uma coisa que eu falo, Amanda, sem querer ter como cenário aqui um discurso de coaching, que eu não me identifico muito, mas a forma como a gente se trata é reflexo daquilo que a gente consegue construir. O que que eu quero dizer com isso? Se eu tô falando pra mim a todo momento que eu não vou conseguir, não é que o universo vai me devolver e eu não vou conseguir porque eu joguei pra ele e a culpa é do universo, transferência de responsabilidade, Sim. né? Se eu tô falando pra mim a todo momento que eu não vou conseguir, eu vou tentar meia boca. Eu vou tentar de qualquer jeito. Por quê? Eu não vou conseguir, deixa eu fazer isso aqui de qualquer jeito mesmo. Agora, se eu tenho aquela tentativa e aquela necessidade, eu quero conseguir. Aí eu começo a me encorajar um pouco mais naquilo que eu faço. Então eu reestruturo um pouquinho aquele discurso do universo, daquilo que você manda e devolve, né? E eu olho mais para a questão real da ação, né? Se eu tô me maltratando ali, né? Isso querendo ou não, não vai me gerar nenhuma motivação e vai me dificultar naquilo que eu preciso construir. Então, a relação que a gente estabelece com a gente é reflexo de tudo aquilo que a gente vai vivenciar. E eu trago isso dentro dessa perspectiva de que aquilo que a gente joga pra gente é o que a gente vai fazer, né? Se eu já tô falando que vai ser meia boca, vai ser meia boca, né? Mas o que que eu quero fazer para além disso? Onde eu quero chegar? Porque ainda com que a gente não chegue no lugar que a gente busca e almeja chegar de certa forma, ainda com que a gente não chegue naquele momento, uma hora a gente pode chegar. E as pessoas muitas vezes hoje elas querem fugir do processo, né? Que é só o resultado. E uma questão que eu tenho para mim é que no processo a gente aprende as questões mais significativas da vida. Um exemplo claro é a dificuldade. Ela é difícil, ela é desconfortável e a gente não quer viver. Mas quando a gente para e olha para nossa trajetória e reconhece que na dificuldade a gente aprendeu aquilo de mais significativo que a gente carrega, a gente começa a olhar para as dificuldades da vida de uma forma diferente, porque a dificuldade é real, vai sempre existir e o que a gente altera é a forma na qual a gente lida com ela. Entende? Entendo muito. E esses dias eu atendi uma paciente que foi exatamente assim. Ela foi mãe na pandemia, ela tem duas crianças pequenas que dependem dela o tempo todo. E ela criou uma dependência emocional sobre as crianças dependerem dela também, entendeu? Aham. Então, assim, o tempo que eu estou, que as crianças estão em casa, eu preciso estar com as crianças. E tem uma rede de apoio legal, tem uma rede de apoio bem legal. E aí a gente trabalhou o seguinte: vamos fazer durante do que você dá conta. Eu entendo que sua noite de sono não é boa, né? Porque você passa as crianças quando uma dorme, a outra acorda. Então, assim, mas a gente precisa entender que tudo é um processo e que esse momento vai passar, certo? Ele não vai ser para sempre assim, né? Então, quando a gente entendeu isso, vamos tentar fazer o nosso melhor. Qual o horário que você tem? É esse? O que que você consegue fazer nesse horário? É isso? Vamos estabelecer metas pequenas? Ela chegou essa semana no consultório. Estou treinando todos os dias de manhã e um dia à tarde, porque nesse dia de manhã é minha terapia. E aí eu estou treinando à tarde, ou seja, ela já conseguiu desvencilhar um pouquinho dos filhos ali naquele momento. E estou treinando todos os dias de manhã enquanto eles estão na escola. E eu fiquei muito feliz com aquele resultado. Ela estava completamente outra mulher da primeira sessão, entende? Da primeira consulta. Porque ela se sentia perdida, sem saber o que fazer, muito dependente daquela situação. E quando eu trabalhei com ela no sentido de você precisa se olhar, porque antes de mãe, você é uma mulher, você é uma profissional, você é a esposa, então, né? Então ela se olhou, ela estava com um brilho, ela estava reluzente no consultório. Por quê? Porque ela entendeu que aquela uma hora da atividade física é um momento para ela e que ela perdia sem fazer nada em casa porque ela estava sem as crianças, ela tentava preparar alguma coisa para as crianças, mas na verdade ela não fazia nada, ela ainda brincou, ficava igual uma barata tonta. E agora eu treino e ela tá fazendo uma segunda aula que deixa ela feliz e suada. Então, assim, entender que isso é um processo e vai passar e se olhar também, que é o que você disse. Então, a gente estabelece essa relação como a gente se vê. Quando ela começou a se ver dentro de casa e ela vê que ela também é importante, tal qual o sistema familiar dela, e ela brilhou, sabe? Ela descobriu que
ela tá muito feliz e muito empolgada, e nem é sobre emagrecer agora, sabe? O emagrecimento vai vir nessa consequência, mas agora não é sobre o emagrecer. Agora é sobre olhar para dentro dela e descobrir que ela também existe. Entendeu? Então é isso que você trouxe no início do consultório. Eu olhei muito para mim, eu vi muitas coisas acontecerem. Então isso é muito importante, sabe? O emagrecimento é consequência. A gente, por trás disso, tem um processo e a gente precisa descobrir aquelas dificuldades do eu tô simplesmente frustrado, eu acordo 1 hora da tarde, né? E agora eu acordo 6 da manhã, eu já fiz tanta coisa, eu me sinto tão animado, eu me sinto tão disposto, né? Que a gente escuta. É sobre isso. Entendeu? Então, o corpo lindo e perfeito, o padrão de beleza, tudo isso é para depois, entendeu? E a gente precisa entender isso, né? Gostei disso que você trouxe, sabe, Amanda? É interessante pensar, né, que é esse tipo de satisfação que a gente encontra, né, na nossa atuação. E eu, como homem, eu falo ainda de um lugar de privilégio, né? O homem, como a gente vive em uma sociedade onde o machismo ainda predomina, né, perdão, ele fala em um lugar de privilégio. Porque estamos falando, por exemplo, de uma mulher, né, que tem várias outras atribuições e que em meio a essas atribuições precisa incluir o quê? Né, aquilo que ela quer fazer para ela. E eu acho interessante na maternidade, e eu acho isso importante para as mamães, né? Muitas mães começam a viver para os filhos, né? E acabam abrindo mão de quem elas de fato são. E eu sempre falo, você quer viver os seus filhos? Então cuida de você. Porque se Uhum. você continua nesse cenário onde você vive em função dos seus filhos, você não vai chegar longe. Você vai entrar em adoecimento psíquico em algum momento, né? Então eu acho que para a mulher isso é um desafio ainda maior, porque é menino chorando na escola, é atividade de casa que tem que resolver, né? São várias atribuições. Não que eu esteja generalizando, não que o homem não tenha, né? Mas dentro de um cenário real daquilo que eu presencio, no meu consultório socialmente falando, a mulher ela passa por mais dificuldades. As oportunidades, elas não são as mesmas. E eu falo isso até mesmo no público, né, LGBTQIA+, a gente fala muito de orgulho, né? Eu lembro que no mês do orgulho as pessoas ficavam me perguntando, né, Amanda, sobre eu postar alguma coisa que transparecesse esse orgulho. E eu fico pensando, ainda falta muita coisa, né? O espaço das minorias, ele ainda não é tão garantido assim, e isso interfere nessas construções, né? Porque uma mãe que tem uma realidade como essa vê uma blogueira que vive só em função da blogueiragem Da e maternidade pergunta, perfeita. justamente, justamente. E eu acho que é isso que a gente precisa ter cuidado, né? Eu acompanho no Instagram uma mãe que eu gosto muito, que é a Morgana, mãe da Alice, né? Aquela loirinha que fez a propaganda do Banco Itaú. E uma questão que eu acho interessante é que eu vejo muita liberdade na relação de ambas, sabe? Até mesmo na forma como ela fala com a filha. Ela fala e espera ela responder no Uhum. tempo dela. E para além disso, vai mostrando a essa criança que ela precisa ser independente também, né? Então tem um acompanhamento ali onde você vê que ela tá ensinando a filha para a filha caminhar em algum momento, né? Dentro dessa estrutura que a mãe não abre mão de um tempo, que não abre mão ali da rotina para viver um tempo para ela, acaba que essa mãe vive pro filho, o filho vira dependente da mãe também, né? A mãe Totalmente. não vive para ela, o filho tem uma consequência negativa por conta disso, porque ficou dependente da mãe, então tudo se desestrutura através aí dessa dificuldade. Acabou que eu falei de vários assuntos assim, Mas mas eu bem acho que entra um interessante. pouco em tudo que você trouxe aí, Sim, e né? quando você fala da concepção da mulher, hoje a gente precisa entender que isso é muito importante, porque assim, e o nosso papel, né, na área da saúde em geral, é muito importante para a gente trabalhar isso, porque assim, é muito cuidadoso onde a gente pisa, principalmente com relação ao público feminino, com relação à autoestima, com relação a vários aspectos, assim. Então, eu tenho mulheres no consultório que choram assim que chegam, porque não conseguem mais ter relação com o marido, porque se sentem frustradas, se sentem cansadas, pararam de ser mulher para ser somente mãe, não olham para dentro e se descuidam durante esse caminho, então elas começam a chorar. Então, ter esse papel de ouvir, né? Eu passei por isso recentemente, por isso que eu tô lembrando, de ouvir, o cuidado de ouvir um paciente desses é muito importante
E essa paciente em específico, ela, além de tudo, ela não era mãe ainda. Mas ela trabalhava com vendas, precisava bater metas, chegava muito tarde em casa, tinha que cozinhar para o marido. Todas essas relações, sabe? Então a gente estipulou para um dia da semana fazer marmitinhas e ela me ligou super feliz que eu salvei a vida dela porque agora ela só tem o trabalho uma vez na semana. Então ela consegue ter mais tempo de descanso e de sono. Então, são aspectos que a gente precisa ter muito cuidado onde a gente está pisando com essa relação. E pensar nesse aspecto também, né, da autoestima ali, de mulheres se sentirem, se esconderem atrás de um corpo, se esconderem atrás de uma roupa, sabe? Isso a gente vê muito hoje em dia. Então, trabalhar e aí chegar uma informação do que você precisa ser assim, igual a essa blogueira dessa vida real, dessa vida irreal, ou ter esse corpo, sabe? Isso sai muito da capacidade. Então a gente precisa hoje em dia ter muito cuidado com tudo isso, trabalhar com muito cuidado, sabe? E, Amanda, dentro dessa perspectiva, a gente precisa pensar que o corpo, ele guarda as marcas. A gente não é um produto, a gente vai envelhecer, uma ruguinha vai aparecer, né? Uma gordura, uma estria, Claro. né? E eu acho que depende da forma como a gente olha para isso. Eu vejo que quando trazem, pontuam essa demanda para mim no consultório, é como se o sujeito estivesse vendo só a estria. Tá, eu tô com uma estria aqui, ela tá me incomodando, é essa estria. Não amplia a visão para entender o que que eu tenho em mim que eu gosto. Ah, parece que eu gosto do meu olho. Meu olho, por exemplo, é azul, eu adoro, sabe? Exatamente. Eu coloco uma lente castanha para disfarçar. Mas é poder olhar a questão, Amanda, do que a gente gosta na gente também. Às vezes você vê uma parte de uma marca natural que você tem e você fica, isso aqui não pode estar aqui. Não pode por quê? Te incomoda? Alguém Exatamente. te falou algo, né? E eu acho interessante que quando as pessoas apresentam isso no consultório, é muito mais do que elas falam para si mesma do que de fato aquilo que elas escutam, entende? Tem comentários que a gente acaba escutando em alguns momentos. Eu acho que a internet é uma porta de entrada para isso hoje em dia, porque se eu quiser cancelar alguém, eu não preciso me identificar, Uhum. né? Tem essas marcas também, mas até quando chega esse tipo de situação, a gente pode definir o que que a gente quer e o que que a gente não quer pegar pra gente também, né? Exatamente. Será que o nosso tempo tá acabando? Eu vou perguntar aqui à produção. Então, um pouquinho preocupada. Ah, Já foi, né? já foi. Olha só, Ah, Amanda, eu quero muito, mais uma vez, te agradecer por toda a parceria que a gente desenvolve, né? Eu acho que é só o começo de muitos desafios que a gente ainda vai ter, né? Eu gosto muito de falar sobre a realidade, e nesse momento hoje não foi diferente. Né, queria deixar aqui o meu Instagram. Meu nome é Lino, já falei, né? Vocês não estavam sabendo, né? Trouxe essa novidade agora. Meu Instagram é psi.lino. Quem quiser seguir e me acompanhar, estarei lá, né? Vez ou outra eu interajo um pouquinho. Eu não torno as minhas redes sociais um trabalho CLT. Eu apareço quando eu consigo, porque não adianta também, né? Eu ficar ali 100% disponível nas redes sociais e não cuidar da minha vida também, né? Então é isso. Agradeço imensamente vocês. Passo a palavra para vocês agradecer também, né, ah, gatinho? tô muito feliz de estar aqui com você, né? Hum, Que se tornou um amigo. Então, hoje, ex-paciente, amigo ex, porque ele levou alta, né? Fez tudo Obrigado, bonitinho. obrigado. Tamo junto, eu sou famosa. Tô muito feliz e que a gente consiga, né, levar nossos projetos adiante, porque a gente não é ninguém sozinho. Então, eu agradeço muito até você. Obrigada, Tamo obrigada. Eu vou deixar meu juntinho. arroba também, Amanda Arcanjo com Arcanjo. CH. A Nutri do Arcanjo. povo, só chamar ela A lá. Nutri do pãozinho. Muito boa essa, Nutri do